Segundo aos Coríntios 5:18. E todas as coisas são de Deus, ou tudo provém de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gostaria de ler uma versão diferente aqui, dos versículos 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos recebeu em favor, nos colocou em harmonia consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação, para que por palavras e ações pudéssemos ter como objetivo trazer outros à harmonia com Ele. Perceba, por que Deus nos colocou então em harmonia com Ele? Para que através de nossas vidas nós possamos trazer outros também em harmonia com Deus. Por isso que está aqui essa questão de nos ter concedido o ministério da reconciliação. Foi Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo ao favor dele, não contabilizando e retendo contra os homens suas transgressões, mas cancelando-as e nos confiando a mensagem da reconciliação, da restauração ao favor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, amado Senhor de nossas vidas, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, Senhor, que temos de ouvir a Tua Palavra, de realmente abrir a Tua Palavra nessa noite, para que Teu Espírito Santo possa tomar esta palavra aqui lida e revelar aos nossos olhos, ao nosso coração, o sentido de cada palavra aqui falada, Senhor. Nós confiamos totalmente à obra do Espírito Santo, esta revelação, porque Ele é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito de revelação. Por isso, Senhor, nós queremos ouvir a palavra logo se transformar em rema aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, verdadeiramente a sermos um povo de olhos abertos, que contemplem as maravilhas da Tua lei e, sobretudo, que a Tua palavra possa frutificar em nossos corações, para que ela possa produzir aquilo que realmente ela veio a ser produzida em nossas vidas. Nós confiamos nossas vidas totalmente em Tuas mãos. Ó Cordeiro bendito, digno de glória, de honra e de louvor. Amém. Bom, irmãos, o encargo que temos aqui nessa noite é falar aqui um pouco sobre essa questão da reconciliação de Deus com o homem. Porque essa é a grande verdade. Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Por isso que Paulo aqui ele introduz esta frase, e tudo provém de Deus, ou todas as coisas são de Deus. Bom, mas quais são essas todas as coisas? É o que ele está falando nos versículos anteriores aí desse capítulo 5. Sobretudo no que concerne a dois aspectos importantes aí. Se você olhar para o versículo 14 desse capítulo, você vai ver assim que Paulo está dizendo, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos restringe. De que forma? Julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo morreu por todos, e aqui ele está falando para quem já é nascido de novo. Esses para agora, para o qual ele morreu e ressuscitou, então esses agora devem viver para ele. Porque no versículo 17 vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criação.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, essas coisas é o que Paulo está falando, desse novo nascimento, deste homem que estava numa posição totalmente adversa de Deus. Então, por isso que ele vai falar, todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou por si mesmo, através de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, que esta palavra reconciliou, ela traz o sentido de reconciliar legalmente duas partes que estavam em disputa no tribunal. Bom, mas aí a pergunta é, e Deus tinha alguma coisa a ver conosco no tribunal? Não éramos nós que éramos inimigos de Deus? Onde Deus entra nessa parte? Porque aqui é duas partes em disputa no tribunal. Qual é a disputa de Deus conosco? Na verdade, nós que de fato éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus. Então essa palavra traz a ideia básica de restauração de relacionamentos amigáveis após um período de inimizade ou afastamento. Mas quando foi que realmente Deus se afastou do homem? Por certo, irmãos, que Deus sempre esteve na posição de santidade dele, na posição de soberania dele, mas foi o homem que, ao escolher viver uma vida independente de Deus, porque esse foi o problema do homem, viver uma vida independente de Deus, então esse homem se afastou desse relacionamento amigável com Deus. E quando o homem se afasta desse relacionamento amigável, o que ele se torna então de Deus? Ele se torna inimigo de Deus. Ele se torna realmente alguém que não tem agora uma vida de amizade com esse Deus. Por isso que essa palavra reconciliação significa mudar uma pessoa com um propósito. Qual é o propósito? Que essa pessoa agora, que foi mudada, ela tem a capacidade de ter comunhão com essa pessoa que o reconciliou. Então vamos olhar um texto aqui para aplicarmos ele na nossa vida cotidiana, no que concerne ao nosso relacionamento uns com os outros e o relacionamento também com aqueles que estão vivendo ao nosso redor. Porque nós sabemos que pelos próximos dias haverá aí uma data importante, né? E nessa data parece que tudo se torna mágico, parece que tudo se resolve nessa data. Mas parece que no dia seguinte tudo volta ao que era antes. Mas não é uma questão de data, não é uma questão de data, é uma questão de coração. Não é uma data que transforma uma pessoa, não é uma data que muda uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa tem um nome, Cristo. Ele é o único capaz de mudar a vida das pessoas. Ele é o único que pode reconciliar o homem com Deus novamente a uma posição de amizade e de comunhão, somente em Cristo Jesus. Por isso que Paulo está falando, que Deus em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando a esses homens, ou não imputando a nós também, as nossas transgressões. Então vamos olhar aqui um texto em Mateus capítulo 5 e observa essa questão da inimizade. E olha o que o Senhor Jesus nos ensina a esse respeito. Mateus 5, ali na questão do Sermão do Monte. Olha o que ele diz aí, versículo 43 de Mateus 5. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito lá no Velho Testamento. Isso foi dito. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Então, tudo isso Cristo, o Filho amado de Deus, fez conosco, porque nós éramos inimigos de Deus. O que ele fez conosco? Ele nos amou. Cristo nos abençoou. Cristo nos tornou os seus amigos agora.
Por que ele está falando? Por que ele está mandando amar os inimigos, abençoar os que vos amaldiçoam? Então, por isso que eu falo que essa data parece que tudo se esquece. Nessa data não tem mais, vamos perdoar o que tinha para perdoar, e aí está tudo resolvido. Que bom que se fosse assim. Mas aqui ele está dizendo, com qual finalidade nós devemos amar os inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam, fazer o bem ao que nos odeiam, orarmos por aqueles que nos tratam com maldade. Qual a finalidade? Para que sejais, olha a finalidade aí, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Qual é a vantagem, irmãos? Qual é a recompensa que nós teremos a amar aqueles que nos amam? Não é? Qual é a vantagem apenas? Qual é a vantagem que tem de amar só aqueles que realmente nos amam? Qual é a vantagem disso? Porque os publicanos fazem o mesmo. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos também não fazem assim? Qual a vantagem de nós saudarmos apenas os irmãos? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. De que perfeição ele está falando aqui? De uma perfeição agora? Não, ele está falando, sejam maduros. Caminhem para essa maturidade. Assim como é maduro, ou sem qualquer sombra de imperfeição, o vosso Pai que está nos céus. Então aqui há um mandamento para nós. Por que que nós agora, então, podemos amar os nossos inimigos? Por que nós podemos amar nossos inimigos? Porque Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. Agora Deus nos colocou numa posição de não mais inimigos, numa posição de agora amigos de Deus, numa posição agora na família de Deus, adotados na família de Deus. Efésios vai falar que Ele nos fez, Efésios capítulo 1, verso 6, vai falar que Ele nos fez gratuitamente no amado. Ou Ele nos concedeu graça no amado, no qual temos a redenção no seu sangue, a redenção no seu sangue, a remissão dos nossos pecados, no amado, em Cristo Jesus. Então nós estamos nessa posição. E qual é agora então nossa posição para com aqueles que são nossos inimigos, que nos perseguem, que nos maltratam? O texto está dizendo para nós que nós devemos amar os inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Mas muito mais do que isso, irmãos. E orar também pelos que nos maltratam e pelos que nos perseguem. Talvez essa seja uma mensagem boa para esse dia que tanto se fala, né? Mas a verdade, isso aqui não é uma mensagem apenas para um dia. Isso aqui é um mandamento que o nosso Senhor deixou para nós que professamos o seu nome. Para nós que somos uma nova criação. Para nós agora que devemos morrer e viver para esse que agora nós vivemos. Nós devemos morrer para o nosso velho homem, que de fato foi crucificado na cruz, e agora viver nessa nova vida que temos em Cristo Jesus. E nessa nova vida, esse capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48, se aplica a nós como um mandamento. Então aqui não é uma opção mais para nós. Nós que fomos reconciliados com Deus. Nós que agora fomos amados de Deus. Nós que agora fomos tornados amigos de Deus. Se nós tínhamos algum sentimento de inimizade, de facção, de divisão no nosso coração, de ódio em relação a qualquer pessoa, o que nós devemos fazer agora? Nós devemos amar, nós devemos abençoar e nós devemos orar por essas pessoas. Essa é a posição agora do cristão. Por isso que não é um dia que muda a vida de um cristão, é uma pessoa e a obra que essa pessoa fez na vida do cristão. E essa pessoa é a pessoa
do nosso amado Senhor Jesus, como foi dito aqui. E ela lhe colocará o nome de Jesus. O nome do nosso Senhor, o nome terreno do nosso Senhor. Jesus, por quê? Porque Ele vai perdoar os pecados de todos aqueles que se arrependerem. Então essa é a mensagem que Paulo está falando para esses irmãos. Então aqui, amados irmãos, esta palavra reconciliação traz o sentido de aquele relacionamento perdido entre o homem e Deus foi novamente estabelecido, foi novamente restaurado. E assim, esta restauração trouxe esta reconciliação para com este homem que estava inimigo de Deus, na posição de Deus. Ou seja, Deus faz um movimento em direção a este homem. Deus faz esse movimento no sentido de quebrar a hostilidade que havia entre ele e este homem, provocada por este homem, não provocada por Deus, nunca, mas provocada por este homem, e convencer este homem da enorme consequência do pecado. Então nós precisamos fazer uma reflexão. Se Deus fez esse movimento em direção a nós, na pessoa e na obra do seu Filho amado Jesus Cristo, e nós fomos feitos sujeitos desta reconciliação do ato de Deus, como então agora nós estamos nesta posição de amigos de Deus, reconciliados com Deus? Será que agora nós estamos respondendo de maneira adequada a esse Deus? Porque veja, o sentido da palavra, havia uma posição de adversidade num tribunal. Mas na verdade, o único que estava errado nesse tribunal era nós mesmos. Era nós que estávamos errados nesse tribunal, não era Deus. Deus foi a parte conciliadora. Por isso que fala assim, tudo provém de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. E é isso que Deus fez conosco. Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Por isso, amados irmãos, em Romanos capítulo 5, no verso 6, Paulo vai dizer assim também para eles, porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E no versículo 8, ele vai dizer assim, Deus prova o seu amor, ou Deus demonstra o seu amor para conosco. Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Deus demonstrou o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós. Dois textos aí, eu gostaria de compartilhar também de Efésios capítulo 1, dois textos que nós fizemos uma meditação nele pela manhã. Eu acho importante aqui nós olharmos para esse texto também, quando ele diz assim, que ele nos fez aceitáveis. No versículo 6 fala que em Cristo Jesus Ele nos fez aceitáveis. Que palavra bonita é essa, irmão? Nós não éramos aceitáveis a Deus. Nós não éramos aceitáveis a Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos numa posição de rebeldia contra Deus. Mas o que Deus em Cristo Jesus fez conosco? Deus em Cristo Jesus fez aceitáveis ao nosso Deus e Pai. Então nós somos aceitáveis agora. Aceitáveis como? Aceitáveis a si no amado, segundo a sua graça. Então o versículo 7 vai falar o seguinte, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção aqui fala de resgate. Através do sangue de Jesus, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. A palavra resgate aqui significa, Ele foi o pagador e Ele foi o preço que foi pago. Compreende, irmão? Ele foi aquele que pagou com a sua própria vida esse resgate.
Então é muito mais do que uma data. É muito mais do que uma data para se falar. É muito mais, irmãos. É a vida bendita do Filho de Deus, que se entregou por inimigos, por pessoas que não eram aceitáveis a Ele, por pessoas que não eram amados, por pessoas que nunca o procuraram por Ele. Então esse foi o preço, esse foi o valor. Então que para nós também não seja apenas mais um dia, mas que seja uma vida de gratidão, de reverência, de devoção, mas sobretudo de amor a esse Cristo bendito. Uma vida, irmãos, dedicada a esse Cristo bendito, a esse Senhor que quis voluntariamente, primeiramente para cumprir a vontade do Pai, mas em uma segunda esfera, em um segundo propósito, conduzir agora pecadores, inimigos à presença do Pai, para que Ele pudesse então compartilhar da sua glória com esses que antes eram inimigos, mas que agora se tornaram amigos também. Muito mais do que amigos, se tornaram irmãos. Que sejamos e que tenhamos uma vida de dedicação e de amor a esse Senhor. Então ele fala que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão. A palavra aí, em algumas versões, é remissão, mas aqui o sentido é perdão. O sentido dessa palavra significa apagar da mente como se nunca tivesse acontecido. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os nossos pecados foi perdoado no sentido de nunca ter existido. Ele apagou da memória. É como se tivesse apertado um comando de deletar e esses pecados foram apagados. Ou seja, foram perdoados. Nunca mais se virá à tona esses pecados. É isso que significa aqui a palavra remissão, perdão. Ou seja, segundo as riquezas da sua graça. Vá para Colossenses também e olha aqui o sentido também desta mesma palavra. No versículo 14 do capítulo 1. O versículo 14 vai nos dizer que Ele nos livrou do poder das trevas, nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos, no Filho nós temos a redenção pelo seu sangue. No Filho nós temos o perdão dos pecados. No Filho. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor e agora nesse Filho nós temos o perdão dos pecados. É isso que nós temos em Cristo Jesus. Amados irmãos, porque o que torna o amor de Deus tão especial, o que torna o amor de Deus tão atraente, tão notável, é que o fato dele ter enviado o seu Filho para morrer, não pelos bons, nem mesmo pelos justos, mas morrer pelos pecadores, por aqueles que merecem a ira em vez de amor. Foi por esses que ele veio morrer, por aqueles que mereciam a ira de Deus. Esse é o amor de Deus em Cristo Jesus para com os pecadores, para com os inimigos que antes estavam totalmente alheio à vida de Deus. Então, voltando para o texto aqui de 2 Coríntios, ele vai nos dizer que, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo por Jesus Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões. O que Deus estava fazendo aqui? Não lhes imputando, ou seja, imputar significa colocar na conta de alguém. Deus não colocou na sua conta, ou na minha conta, os nossos pecados. O que Ele fez? Ele imputou, ou colocou na conta do nosso Senhor, os nossos pecados. Os nossos pecados. Foi isso que significa essa palavra imputar. É acreditar na conta de alguém, como justiça.
Por isso que Romanos 5, capítulo 1 vai falar: sendo justificados, pois, temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque aqueles pecados, os nossos pecados, foi imputado na conta do nosso Senhor, naquela cruz. Foi colocado sobre Ele, amados irmãos. Abra por gentileza agora o Salmo 32. Diz assim: abençoado ou bem-aventurado é aquele cuja transgressão ou cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado são cobertos. O verso 2 vai dizer: bem-aventurado ou abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa. Veja a palavra imputa aí. Não imputa a iniquidade, ou não imputa o pecado. Ou seja, aquilo que era para ser colocado na nossa conta, no que concerne às nossas transgressões, Deus imputou em Cristo Jesus. É isso que fomos. Por isso, então, amados irmãos, que nós somos, ou aqueles que professam e são do Senhor, de fato é um bem-aventurado, é um abençoado, porque de fato o que nos deveria ser imputado a nós seria os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas o que aconteceu então? Deus em Cristo Jesus nos fez aceitáveis a Ele e imputou nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que, de fato, entender que agora nós estamos em paz com Deus por causa da obra do nosso Senhor. Este é o único fato que nós devemos realmente viver, que nós temos paz com Deus por causa da obra de Cristo. Voltando aqui para o texto, vamos avançar um pouco mais. Voltando aqui para o texto, o versículo 21, diz assim: porque aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. O Filho de Deus não conheceu o pecado, mas por causa dos nossos pecados, Deus o fez justiça por nós. Paulo também escrevendo aos Coríntios, voltando aqui a 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Gostaria de destacar essa expressão aqui e fazer uma ligação que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E porque Deus o fez pecado por nós, olha o que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, que ele já tinha dito anteriormente, que agora nós somos dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nós somos feitos justiça, santificação e redenção. É isso que nós somos feitos em Cristo Jesus, amados irmãos. Nós éramos realmente um povo, homens, mulheres, que estávamos aquém de Deus. Mas Deus quis estabelecer em nossas vidas essa salvação. E por isso que estamos aqui trazendo esta reflexão da posição que temos em Cristo Jesus, em Deus por causa de Cristo Jesus. Essa posição agora de amigos, de perdoados, de reconciliados com Deus. E foi Deus que quis assim. A grande questão é:
Quantos querem? Quantos querem viver assim? Quantos querem viver nessa vida reconciliada com Deus? Quantos de fato têm buscado viver nessa vida de não mais ser inimigo de Deus? Quantos, irmãos? Olhamos para um outro texto também, aqui de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Olha o que Paulo fala acerca disso. A mim, versículo 3 do capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas obtive misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa também era a condição, ou essa também é a condição daqueles que ainda não foram reconciliados com Deus, blasfemos, insolentes, inimigos de Deus, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas aqui ele vai dizer que o amor de Cristo, a graça com a fé, superabundou. E ele vai dizer no versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele está dizendo que ele é o principal. O principal aqui é o pior dos piores. Aqui ele está dizendo: eu sou o pior dos piores pecadores. Mas ele veio salvar esse pior mesmo. Porque é para isso mesmo que Deus revelou o seu Filho. Para salvar os piores, não os melhores. Porque os melhores entendem que não precisa de salvação. Os piores sim. Aqueles que estão numa situação totalmente de inimizade contra Deus, são esses que entendem que precisam de salvação. Por isso que eles são os piores, amados irmãos. E é isso que Paulo está falando aqui. A mim, o principal, ou os piores dos piores, Deus veio salvar. Portanto, e nós? Qual é essa posição que nós temos então? Para nós é mais uma data? Ou para nós realmente é um fato consumado de que Jesus Cristo veio salvar os piores pecadores? Será que nós nos lembramos de fato que Cristo morreu por nós somente nessa data? Será que é nesse dia mesmo que nós nos dedicamos mais? Será que é isso mesmo? Não. Para aqueles que entendem que são os piores, todos os dias são dias importantes. Porque eles vão se lembrar que se não fosse a graça salvadora, não teriam sido alcançados e não teriam sido feitos amigos de Deus, reconciliados com Deus. Por isso, irmãos, novamente, sendo repetitivo, não é apenas uma data que nos torna cristãos. Não é uma data que nos torna cristãos. O que nos torna cristãos é confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É isso que torna o ser humano um cristão. É que Cristo seja a vida dele. Que Cristo realmente seja o Senhor da vida dele. É isso que torna uma pessoa cristã. Não é apenas um dia, não é apenas uma data. Não é fazer coisas boas naquela data especificamente. Não é tentando maquiar a consciência por fazer alguma coisa boa nessa data que o tornará cristão. Não é. O que torna o homem cristão salvo em Cristo Jesus é ter esse Senhor como Salvador da sua vida. É isso que torna esse homem cristão. É isso que muda a história desse homem, a trajetória desse homem aqui na terra, antes que o Senhor volte. É que ele confesse
diante de Deus e diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E o aceite como seu Senhor e Salvador. E crê nele de todo o coração. É isso, irmãos. Não é uma data que vai salvar a humanidade, mas é uma pessoa. Como Paulo disse aqui, esta é uma palavra digna, fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo. Sim, ele veio. Ele se encarnou, desceu da sua glória, viveu entre nós, entre os homens, por 33 anos. Ele abençoou aqueles que o amaldiçoavam. Ele amou seus inimigos. Ele orou por aqueles que perseguiam ele. Ele foi o Filho perfeito. Na verdade, ele é o Filho perfeito do Pai. Por isso que ele pôde dizer, sede vós perfeitos também, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Todas as vezes, irmãos, que nós demonstramos amor aos nossos inimigos, que nós amamos, nós estamos mostrando a perfeição de Deus em nossas vidas. Amar os nossos inimigos. Então ele está dizendo aqui que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar os pecadores. E ele se coloca como o pior dos piores, principal. Então, se ele se coloca nessa posição, o que dirá aqueles então que não se acham pecadores? Mas nós somos pecadores. E por isso que ele veio nos salvar, irmãos. Ele veio nos salvar. Portanto, a humanidade precisa, antes que o Senhor volte, de reconhecer que ainda há uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade, ela está para se fechar. O tempo da graça está para se fechar. Resta pouco tempo, irmãos. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E aqueles que são do Senhor, que professam o nome do Senhor, que têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, deveriam olhar para o tempo que se aproxima e se arrepender do que tem que ser arrependido. E confessar novamente o Senhor e retornar para a comunhão do Senhor. Porque quando a estrela da manhã nascer, já não haverá mais tempo para arrependimento. Já não haverá mais tempo, irmãos. O arrependimento está... A janela do arrependimento está posta. Mas daqui a pouco ela vai se fechar. Por isso que Paulo, e aqui eu vou novamente repetir o versículo, na versão que ele colocou aqui, que Deus nos colocou em harmonia consigo mesmo. Nós estávamos desarmônicos de Deus, mas Deus nos colocou em harmonia com Ele mesmo. Mas muito mais do que isso, irmãos. Além de nos colocar em harmonia com Ele, o que Ele nos confiou agora? Nos confiou o ministério da reconciliação. Muito cuidado aqui com essa palavra ministério, porque a palavra ministério aqui tem a ver com serviço. Não tem a ver com cargo ou qualquer outra função aqui, mas é serviço. O Senhor nos colocou no serviço da reconciliação. Para que então nós pudéssemos, que através de palavras e ações, ter o objetivo de trazer outros a essa reconciliação. Isso que Deus fez conosco. Nos reconciliou consigo mesmo, nos colocou em harmonia com Ele, para que nesse serviço de reconciliação, confiado à igreja, nós pudéssemos também, ter como objetivo, conduzir outros a Deus também, a reconciliação com Deus. Por isso que a janela de oportunidade da salvação está ainda aberta, mas ela vai se fechar. Não sabemos o tempo exato, mas ela vai se fechar e não tardará. Portanto, irmãos, que possamos realmente, ao vermos todos esses textos que acabamos de ler aqui,
nós possamos considerar os pés do Senhor. Esse fato bendito de que fomos reconciliados com Deus. E ao sermos reconciliados com Deus, nós também temos que, por objetivo, que outras pessoas também possam alcançar a reconciliação com Deus através das nossas palavras, através das nossas ações. Então, se é assim, então nós devemos amar os nossos inimigos. É amar os nossos inimigos. Porque se tinha alguém que era mais inimigos de Deus do que nós, o que Ele fez conosco? Ele nos amou. Ele nos amou. E não exigiu nada em troca. Não exigiu nada em troca. Mas agora, o que Ele exige de nós em troca? Agora sim há uma exigência aqui. A exigência, e essa exigência não é baseada na lei, é na lei do amor, não na lei mosaica, mas na lei do amor, é que agora nós possamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É isso que Deus agora quer de nós, requer de nós, que possamos viver para Ele. É isso que Ele requer de nós, porque Ele fez um ato de amor para conosco. Então é isso que Deus quer da nossa parte. E para finalizar, eu gostaria de ler um outro texto aqui, 1 João capítulo 5. Um certo irmão do passado disse: religião é o esforço débil do homem para se reconciliar com Deus. Religião é o esforço débil do homem para se reconciliar com Deus. Então, não é sendo religioso que as pessoas vão se reconciliar com Deus. Não é guardando uma data, dias, meses, ano. Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não é isso. Isso é religião. E pela religião, através da religião, ninguém será reconciliado com Deus. A única forma do homem se reconciliar com Deus é através da pessoa de Cristo Jesus. É confiar na obra de Cristo Jesus, a obra do Calvário. Só assim, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que 1 João capítulo 5 vai nos dizer aí no versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho. Qual o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Esse é o testemunho. A vida eterna está em Cristo Jesus. Não na religião, mas em Cristo Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito claro, né, irmãos? Ou nós temos a vida ou nós não temos a vida. Ou seja, ou nós temos o Filho ou nós não temos então a vida eterna. Porque aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna. E a vida eterna está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos parece que esta palavra, é uma palavra colocada fora de tempo, né? Mas na verdade não é, irmãos. Não é. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar a ver alguns princípios dos fundamentos da nossa confissão. Porque nós corremos o risco de esquecer na jornada quem realmente nós éramos sem Deus no mundo. De fato é. E que se não fosse a obra salvadora de Cristo, e não fosse a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, nós seríamos esses que não têm o Filho, que não têm a vida eterna. Mas por causa da obra e da iluminação do Espírito Santo, é que então nós podemos dizer, nós temos a vida eterna. Mas muito cuidado com esse nós temos aqui. Não é nós temos de soberba e nem de arrogância. É o nós temos de devoção. É o nós temos de reverência a Deus. Porque se não fosse assim, se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, nós também estaríamos ainda numa situação totalmente adversa de Deus. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que ao mesmo tempo que nós tenhamos um coração
de devoção, de amor a esse Deus e a esse Cristo bendito. Mas, por outro lado, o Senhor nos guarde o coração da soberba, do orgulho, de achar que só nós temos a revelação. E nós não temos, só nós temos a revelação. O que nós temos que fazer é o que Paulo falou aqui. Que vocês tenham como objetivo, como serviço que vocês receberam, o Ministério da Reconciliação, como embaixadores de Deus. O que são os embaixadores? O embaixador é aquele que vai falar aquilo que o rei quer que ele fale. Então nós somos embaixadores de Cristo aqui. Como os embaixadores, nós estamos representando Deus. Mais algo interessante aqui para a igreja pensar sobre isso. Não é o tema aqui, mas pense sobre isso, que Paulo também falou no versículo 20 de 2 Coríntios capítulo 5. Como embaixadores de Deus. Ou seja, então quem é que tem que proclamar a salvação a este mundo? Quem é que tem que levar o ministério da reconciliação a este mundo? A igreja. Cabe a ela fazer isso. Se nós somos embaixadores, então sobre nós tem algo colocado. Então nós temos que falar aquilo que o rei quer que nós falamos, que o nosso Senhor quer que nós falamos. As palavras não são nossas, as palavras são do rei, daquele a que nós estamos representando aqui como embaixadores. Privilégio, né, irmãos? Mas também responsabilidade. Privilégio porque temos e fomos chamados para sermos embaixadores. Por outro lado, responsabilidade de levar as boas novas da reconciliação a este mundo que caminha cada dia mais para o seu fim, o seu trágico fim. Por isso que o Senhor nos ajude e que possamos realmente nos manter nos pés do Senhor, aos pés do Senhor, esperando dele toda a provisão, para que possamos continuar na nossa jornada cristã até que Ele venha. Amém? Que o Senhor possa alcançar o teu coração com esta palavra nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio que tivemos de abrir a tua palavra, mas sobretudo pelo privilégio que temos de ser, por tua misericórdia, por tua graça, um povo que o Espírito Santo habita. Que o Senhor complete em nossos corações esta palavra, porque nós somos reconciliados contigo, Pai, em Cristo Jesus. O Senhor nos fez aceitáveis em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, que essa palavra possa realmente, Senhor, atingir o propósito em cada coração aqui nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos no nome precioso do teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.